Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui. E hoje, diferente do que a gente prometeu, a gente voltou para as séries. E hoje a gente vai falar de Assassinato na Casa Branca. Vamos lá, vou começar pela sinopse da Netflix. Em uma comissão do Congresso, a história de uma misteriosa morte na Casa Branca e da brilhante detetive contratada para solucionar o caso começa a ser revelada. Uma boa sinopse. As outras séries deveriam aprender. Boa sinopse, né? Que não é muito reveladora. Eu adoro. Principalmente nesse tipo de série, é muito ruim quando a sinopse revela muita coisa, porque Exatamente, não é legal, né, gente? Toda a graça dessa série é essa investigação, é tipo esse detalhe investigativo. Então, assim, incrível. E aí vem o disclaimer. Nossa, que pesado esse título para este podcast. Vocês estão no quadro certo? Estamos. Assassinato da Casa Branca é uma grande bobeira. Apesar de ser uma série de investigação, é uma comédia. Então, ele tem um outro tom. E, inclusive, eu queria começar falando sobre isso, né? A principal inspiração é visível, tá escrito na tela, praticamente, que a principal inspiração são os mistérios da Agatha Christie. É muito, gente, é a vibe. Parecia o tempo todo que eu estava lendo um livro da Agatha Christie. Ela tem esse tom um pouco mais leve. Alguns livros são um pouquinho mais detalhados, mas assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito mistério, né? Muita investigação. É o que eu mais gosto de ler. E, gente, é muito diferente o que a Agatha Christie, o jeito que ela escreve, que é muito mais leve, muito mais de boa, do que certos outros autores mais recentes, que eles são muito explícitos. É desgraçador, assim, de mente, que tu lê e é violência, desgraça, sangue. Mesmo tu lendo, parece que o sangue tá espirrando na tua cara, eles são horrorosos. E a Agatha Christie não, é muito leve, é muito de boa. É sobre o quebra-cabeça mesmo. E foi justamente essa leveza dessa série que me fez assistir, porque quando essa série ela me foi indicada por uma amiga de trabalho. E ela falou assim, tem essa série, Assassinato na Casa Branca. Eu já fiquei assim, meu Deus, deve ser uma série pesadíssima. E aí ela vai contando e eu fiquei, nossa, não, é de boa, assim, é mais sobre o mistério, sobre a investigação. E eu acho isso muito legal. Essa parte de como as coisas são percebidas, assim, de uma forma diferente por uma outra pessoa, né? Que tá fora ali daquele ocorrido. E aí foi justamente isso que me cativou dessa série. Eu achei incrível, incrível mesmo. E, gente, tem todos os elementos de uma trama à la Agatha Christie, todos. Eu tô muito feliz de falar desse assunto aqui, porque eu realmente já li demais, tanto dela quanto de outros autores, e é perceptível, assim, os elementos. Os suspeitos, né, o assassinato que acontece num local fechado, onde os suspeitos ficam todos enclausurados num lugar só. São muitos nomes. E isso é usado para confundir a gente durante a trama. Porque como são muitos personagens, a cada momento tu vai suspeitando de um. Gente, A Agatha Christie usa muito disso no livro. É assim, enlouquecedor, porque a gente fica realmente achando que todo mundo ali é suspeito. Sim. E todo mundo tem algum motivo realmente para parecer suspeito. Então vai ficando muito confuso, até a gente entender quem são aquelas pessoas de fato, assim, decorando os nomes, quem faz o quê. Realmente é uma coisa confusa, né? Sim, nos livros é feito, e inclusive na série também é feito propositalmente. Que é pra gente demorar até pra entender quem é quem. Porque até tu entender quem é quem, a hora que tu desconfiar já é tarde, ela já te deu uma volta, entendeu? Ela já te confundiu. É isso que ela faz. A mulher é muito boa. Gente, eu já li muita coisa de mistério. E essa mulher, ela sempre me surpreende. Sempre. Por quê? Porque ela dá um triplo mortal carpado ali, que quando eu vejo, eu nem desconfiei da pessoa. Ou então desconfiei, mas descartei logo de primeira. E, na verdade, era a pessoa que tu menos desconfia. Nossa, isso é muito bom. E ela usa isso pra te confundir mesmo. E é muito legal. E, de novo, sem, nossa, sangue, grandes graças, meu Deus, que horror. É tudo um clima meio assim engraçado sobre conhecer as pessoas. É muito bem humorado, né? E a gente fica vendo que a nossa protagonista, né, a detetive, a Cordélia Cup, ela é muito inteligente. E ela não tem nenhuma vergonha, nenhum constrangimento em mostrar que ela realmente é muito inteligente, que ela sabe disso.
ela deixa isso bem claro desde o primeiro momento Pois que é. ela pisa na sala, né? Na sala onde ocorre o crime. E que ela vê aquele bando de homem branco se degladiando e indo na solução mais óbvia ali, que foi um suicídio. E ela começa a provar, assim, por A mais B, que aquilo não é um suicídio. Ela vai mostrando, tipo, coisas assim, óbvias até, que eles não prestaram atenção e que tava Não nítido prestar ali. atenção. Então, que era só ter um pouco de olhar mais atento, ter um pouco mais de curiosidade sobre aquilo, né? Então, eu achei isso muito bom, porque realmente mostra uma protagonista muito certa, né, de quem ela é, e da sua inteligência e da sua capacidade. E que em nenhum momento ela se constrange por isso, ou tem alguma falsa modéstia, né, em demonstrar quem ela é de fato. Sim. Eu tenho até grandes coisas pra falar sobre essa parte, porque aí entra o toque Shondaland, né? Que pra quem não sabe, esta série é uma série Shondaland, ou seja, de produção da Shonda Rhimes. Isso. E aí que entra o toque dela. Porque nessas histórias de detetive, o detetive da Agatha Christie, né, o famoso lá, o Poirot, ele é assim, ele sabe que ele é muito bom, ele é o melhor de todos e ele não tem nenhum pouco assim de modéstia. Da mesma forma, o Sherlock Holmes tem o mesmo comportamento de não ter modéstia nenhuma e de saber que ele é bom e de se colocar ali à frente e não se intimidar. Só que são sempre homens brancos. Aí é muito fácil, né, fazer isso. De preferência. Né? E o que a Shonda faz? Ela pega um personagem exatamente do mesmo jeito, com o mesmo tipo de comportamento, mas é uma mulher e é uma mulher negra. Fora do padrão, ainda por cima. Não é... Gente, o que ela faz ali é ouro pra mim. E a Cordelia Camp é maravilhosa. Nossa, sério. Ela é muito boa, Ela assim. é muito boa. São detalhes, realmente. E eu fico extremamente impressionada, assim. Eu acho que a gente não vai dar spoilers aqui, porque, enfim, né? Perde Claro que toda a não. graça, né, da série. Mas, assim, tem uns detalhes que ela observa, tipo, dela perceber um detalhe de um botão de uma camisa. E aquilo ali se transformar em todo um material que ela consegue tirar de uma narrativa, dela ter percebido um detalhe de um botão de uma camisa. Então, é muito bom, além da parte dela de percepção, né, de ter uma noção de observar as coisas, que inclusive é muito associado com o hobby dela, que é observação de pássaros, né? Então, além de estar associado com esse hobby, né, que ela já tem que prestar muita atenção em muitos detalhes, mas da profissão mesmo, como é que ela é atenta, né, a esses detalhes e como que ela constrói narrativas com conhecimentos também, tipo, ela tem conhecimento de muitas coisas. Então isso faz com que ela junte habilidades que ela já tem naturalmente ou que ela foi desenvolvendo com conhecimento que ela foi acumulando ao longo da vida e seja incrível assim no seu trabalho. Sim, e esse é outro detalhe que eu queria destacar, que é a coisa dela ser uma detetive excêntrica. Assim como Sherlock Holmes é excêntrico, assim como Poirot é excêntrico, né? Inclusive tem outra linha ali, que agora é da Netflix, mas não começou sendo, que é o Entre Facas e Segredos, que também faz um ótimo trabalho emulando, assim, o estilo Agatha Christie. Só que aí eles repetem a fórmula de ter um homem excêntrico, que é o Daniel Craig, branco. Eles nem mudam, não colocam nem um homem negro, colocam um homem branco mesmo, emulam bonitinho, e a Agatha Christie perfeita, só voltou a colocar um bigode no homem. Na Cordelia Camp é uma mulher negra e ela é excêntrica. E é muito difícil a gente ver mulheres excêntricas que são levadas a sério nas séries. E apesar de no começo ela ser questionada, isso é muito legal pra mim. Ela é questionada, mas ela não é questionada porque ela é mulher, ela é questionada porque ela é espírita. E ao mesmo tempo ela é questionada por figuras de autoridade muito fortes, né? Tipo, ela é questionada pelo presidente dos Estados Unidos e não só por isso, por toda uma comissão, né, de pessoas no poder que questionam ela e ela sempre tem uma resposta para aquilo e de um jeito muito excêntrico mesmo e até leve. Só que eles não se permitem, né, ter esse tipo de leveza, esse tipo de observação que ela tem. Então é muito bom ver os diálogos assim entre ela com todos esses homens. É muito bom, gente, é muita ironia, é divertido. E aí, inclusive, a escolha do cenário da Casa Branca não é à toa. É justamente para mostrar que a Cordelia Camp ela não se intimida nem na frente do homem mais poderoso do mundo. Não é à toa que eles escolhem a Casa Branca. Porque podia gente, para ter uma história... para essa história funcionar, podia ser a casa de qualquer ricaço com uma festa.
Literalmente. Mas não, colocaram ela dentro Mas a da gente Casa tem Branca. Isso é algumas muito outras legal. diferenças também nesse mundo, né? Nesse mundo criado. Sim. O próprio presidente dos Estados Shonda. Unidos, ele é um homem gay. Então, assim, é uma coisa, sinceramente, inimaginável, assim. Já é inimaginável Não ter, tem sei lá, nem- uma mulher no poder dos Estados Unidos, quem dirá um homem gay. Nunca aconteceu. Então, é muito assim, é um universo realmente paralelo. E é bem importante, porque isso é tratado com uma extrema naturalidade. Assim como a Sim. Cordelia nunca é questionada por ela ser uma mulher, e sim pela sua excentricidade, o presidente dos Estados Unidos também não é questionado pela sua orientação sexual. É, tipo, muito natural, assim, eles se dirigem ao primeiro cavalheiro, como ele é chamado, né? De uma forma também extremamente natural. Sim. Aquilo ali não é uma Normal. questão em nenhum momento, sabe? Realmente é um universo paralelo. E sim, e também não colocam esse presidente, esse homem gay, como uma pessoa perfeita. Olha aqui, olha este cristalzinho. Não. Muito pelo contrário, a sogra odeia ele. Ele perturba a vida dos funcionários todos, assim, ó, perturbação. Então dá a entender que ele é gay, mas também, ó. Não ele não é santo, perfeito, né? Não é aquela querido? coisa assim de aquela personagem gay perfeita, né? Que é, meu Deus, assim, não comete nenhum erro. É o exemplo de perfeição. Não, e também a série, eu gosto que ela não se limita a um único personagem negro. Tem um monte de personagens negros E ali. de todos os jeitos, os de lados. todos os tipos. Também não é isso, sabe? Tipo, todos os personagens gays são de um jeito. Todos os personagens negros são do mesmo jeito. Não, existe diversidade, né, entre isso. Então é bem importante, né, realmente o toquezinho Shonda de trazer um universo paralelo, assim, um ideal, né, do que a gente gostaria que fosse. Sim, o chefe da Cordélia é um homem negro. A vítima, que era chefe ali de tudo na Casa Branca, era um homem negro também. Entre outros personagens que vão aparecendo por ali, que são muito relevantes e que são desenvolvidos. Isso é ótimo, né? Então a gente vê que a série trabalha muito bem, os personagens são muito doidos, gente. É cada maluquice que acontece. E da gente ir acompanhando. E eu acho que a outra coisa muito legal sobre essa série, e o que é uma característica que eu valorizo muito em séries, em conteúdos que são sobre mistério, assim. Que é quando a história não é sobre o assassino, é sobre a vítima. É por isso que eu gosto tanto de Agatha Christie. Porque ela trabalha ali enrolando a gente. E da mesma série, a série vai fazendo isso. Ela vai enrolando a gente e no fim o que a gente tá fazendo é seguindo tudo o que aconteceu com a vítima. Tudo que aconteceu, nesse caso, nem é spoiler, gente. Ele já descobre no começo que o morto é o Abe Winter. Que ele é tipo o chefe ali das operações da Casa Branca, né? Ele é tipo um mordomo geral, né, daquela casa. Então fica todo mundo sob responsabilidade dele. E assim, são diversos funcionários. Isso é mostrado várias vezes, assim, ao longo da série. Como é que aquela casa funciona, quantos funcionários tem, quais são as categorias, né, de cada funcionário, o que cada um cuida dentro daquela casa. Também mostra uma coisa que eu achei super interessante, eu até comentei com a Mari, que mostra de uma forma mais visual mesmo, como que é dividida aquela casa, quais são os salões, isso é lindo. onde fica quem, onde a família que tá na presidência mora. Então, sabe, fica tudo muito claro, assim, pra gente, como é que funciona ali a Casa Branca. Alguns livros, inclusive alguns livros da Agatha Christie, começam com um mapa, tipo um mapa da casa, da mansão. Isso, os primeiros episódios são assim também, né? A gente fica vendo que tá tendo, que tem um jantar pro governo australiano, é um jantar oficial, e aí tem a Kylie Minogue se apresentando, inclusive ela aparece, né, de verdade, gente, assim, naquele filme, nessa série, né? Ela interage, é muito... Realmente tem coisas assim muito engraçadas e que prendem a nossa atenção ali. Sim, é muito bom isso. E aí eu gosto que a gente vai acompanhando e a cada episódio a gente vai descobrindo mais do Abe Winter, né? E a gente vai descobrindo as questões dele, os relacionamentos dele com todos os suspeitos, todas as qualidades dele e todos os defeitos dele também, né? Fica muito marcado pra gente no fim o quanto ele era dedicado a cuidar daquela casa. E manter aquela porque casa isso fica muito claro também, né?
como que ela é, né? Porque aquela casa também é um museu, aquela casa também conta a história dos Estados Unidos, então aquilo é um lugar para ser preservado. E ele era muito dedicado à casa e não à família que estava morando ali, ao presidente ou à primeira-dama, no caso, o primeiro cavalheiro. Não existia isso. Para ele, aquelas pessoas elas eram passageiras e elas realmente são passageiras. O que fica é a casa. E para outros funcionários, a gente vai vendo que é diferente. Tem outros funcionários que se apegam às famílias, a pessoas específicas que estão morando ali naquela casa. E como que isso vai ficando interessante, inclusive, para a série, né? Pra gente ver como é que o comportamento de alguns funcionários vai se alterando de acordo com as famílias que estão ali e as pessoas com quem eles se aproximam e criam um afeto, né? Sim, isso, gente, é muito legal da gente ver o A.B. Winter a cada episódio, a gente descobrir um pouco mais dele. E a gente percebe até o quanto ele é solitário, a gente descobre que ele não tem família fora daquilo ali. Ele vive então, pra aquilo. Ele tá para se aposentar e a gente percebe que o motivo dele não querer se aposentar é porque ele não vai ter mais nada. É tudo que ele tem. Tipo, ele fica muito tempo sonhando com essa aposentadoria, tipo, pô, quando eu sair daqui eu vou fazer várias coisas. Ele tem um hobby, na verdade. E aí, quando ele percebe esse dia chegando... Que, inclusive, se associa muito com a Casa Branca, que é a leitura. Ele gosta muito de ler. Os livros. E ele tem esse objetivo, que era ler todos aqueles livros da biblioteca. E eu acho que, ainda assim, ele envolve o hobby dele no trabalho, né? Coisa que a gente também faz por aqui. Sim. E aí ele fica nessa situação muito difícil, assim, de decidir se aposentar. E aí a gente vai vendo que isso também afeta, né, o que acontece com ele. Então tem muitas coisas, assim, que a gente vai conhecendo dele ao longo da série. É muito legal de ver que a falta de propósito dele na vida pessoal afeta o excesso de propósito que ele tem com aquele trabalho, né? O quanto ele dá importância para aquilo. E aí é muito legal que a gente vai descobrindo um pouco dele. Eu gosto muito de séries que se dedicam a falar sobre o detetive e sobre a vítima. Eu acho um problema, por exemplo, gente, eu gosto muito de investigação, mas eu não sou tão fã assim de True Crime. São poucos conteúdos selecionados que eu realmente vejo True Crime sem passar raiva. Porque o True Crime, normalmente, as pessoas têm a mania feia de focar no assassino, no desgraçado, ou na polícia sendo incompetente, o que é muito irritante pra mim. Sim. Sendo incompetente ou sendo racista, o que é pior. Aí, eu não juro, dói muito. E aí eu fico irritada, eu não gosto de ver. Eu gosto de ver séries de ficção e livros de ficção onde as pessoas são pensantes, né? O detetive é uma pessoa inteligente que tá ali prestando atenção nas coisas, que presta atenção a Cordélia nos detalhes. fala isso. Ela, tipo, eu tô vendo isso aqui, tem esses fatos, também tem esses outros fatos, então tem esse caminho aqui, esse outro caminho, e ela se questiona, mas e se existe um terceiro caminho? Ela fala isso, dela se forçar a pensar numa outra alternativa. E mesmo que pareça improvável, impossível até, isso ajuda ela a ter uma nova perspectiva, né? Pra ela sair do óbvio. Então, sim, é muito interessante, né? E acho que até pra gente pensar um pouco também pra nossa vida. Mesmo que às vezes a gente veja caminhos, assim, que pareçam improváveis, às vezes não é interessante a gente pensar por essa perspectiva, tentar encontrar uma outra forma, assim, de enxergar, sim, as coisas. Acho que fica pra... Nem tudo é o que parece, né? Pra gente pensar e sair um pouco também do automático. Acho que às vezes a gente fica muito no automático e vê aquela primeira solução e vai ser isso e acabou. Quando a gente pode pensar por outros caminhos, né? Sim, e ainda falando sobre a coisa da vítima e do detetive, eu adoro quando a série faz o detetive ser uma pessoa muito inteligente, em vez de tornar o assassino um grande gênio do crime, né? Ou então uma figura fetichizada que todo mundo quer ser, que é horroroso. Tem outro autor aí que faz série pra Netflix direto que tem esse problema muito sério. Ele até tenta focar na vítima, mas ele deixa a figura do assassino tão interessante, que começa a ficar bizarro. As pessoas começam a se comportar de forma bizarra em relação àquela figura. E aí tenho diversas questões em relação a isso. Mas assim, e essa série não, ela é super leve, ela é super engraçadinha. As partes, a gente fica vendo, né, uma mudança na linha do tempo, né? Fica ali durante a investigação e no futuro, ali no Senado, no Congresso, né? Que tem essa comissão para ver o que aconteceu ali, para meio que investigar a investigação. E aí, a partir disso,
a gente vai vendo, né? E tem uma, uma política lá Uma senadora, eu nesse acho, congresso, né? que ela Uma é maravilhosa. deputada, enfim. Uma parlamentar. É, uma parlamentar. Gente, essa mulher, ela é a gente Sim. reagindo. Porque, tipo, vão contando a história e ela vai reagindo. Nossa, Eu e ela fico, meu fica Deus, assim eu adoro essa gritando mulher. e eu fico, nossa, eu estaria igual ela também. Tipo, gente, pelo amor de Deus, parem de fazer esse tipo de pergunta. Dá espaço pra ela, deixa ela falar. E assim, é muito bom, porque acho que é Sim. realmente um pouco de uma personificação, assim, do espectador ali. Tipo, o que a gente gostaria de perguntar, né? Ela faz esse papel. Sim, e é muito legal, e ela também, mas ao mesmo tempo, ela é a pessoa que fica, tipo, focada demais em uma pessoa só, que é muito conveniente pra ela, sabe? E Digamos que ela acusar não é certas totalmente pessoas. imparcial, né? Não, definitivamente ela não é imparcial. E aí é muito legal da gente acompanhar, e aí tem esses tons de comédia, tem coisa, tem uma coisa que a série faz que eu fico louca, e eles fazem várias vezes, que é tipo, alguém vai revelar uma informação, e aí acontece uma confusão, e aí essa informação se perde. E aí, tempos depois, ela fica, epa, e aquela pessoa que quer me dar informação tal, Mas sabe traz de outra coisa que eu volta. acho legal também? São os episódios em que mostra a vida pessoal da Cordélia. Mostra o passado, Sim, como que ela foi aprimorando essas habilidades de observação, uma relação dela com as pessoas da família, aquele jeito dela, porque apesar dela ser excêntrica, ela tem relações ali com outras pessoas, com a família, com o próprio chefe, né? São pessoas assim que ela é próxima e sim, como que ela demonstra assim esses afetos. Então é bem interessante. Achei muito legal, porque realmente é um outro ponto de vista assim também, pra gente conhecer de fato ela e meio que acontece isso, de vamos ver o passado e quais são as consequências disso no presente. É bem interessante. sim, e é muito legal ver essa relação dela com a família, com o sobrinho, né, com a irmã. Eu gosto muito de A ver, é relação que muito ela legal. E constrói também provavelmente a série vai ter outra A relação temporada, também que né? ela constrói com aquele parceiro de investigação, que apesar dela olhar assim Sim, pra ele, tipo, meu Deus do céu, que homem burro. ok. Ela Por tem um quê, né, que esse desdém com menino vai ele, ficar mas ao me mesmo tempo seguindo? eles criam uma dinâmica interessante, que aí ela gosta daquilo também. Então eles vão conversando e ela vai ensinando um pouco do jeito dela de trabalhar para ele, para ver se eles têm uma relação melhor, né? E é bem interessante como vai crescendo ali realmente uma relação de trabalho que eu acho até que vira um afeto depois para ela. Eu acho que ela cria uma relação de Sim, com afetividade com certeza. ele e ele também com ela. Sim, eles viram É. amigos, né, no fim. É muito legal, muito divertido de ver eles criando e eles se perguntando. Tem que ter. Gente, a outra coisa necessária nesse tipo de história é uma pessoa que tá ali do lado desse detetive excêntrico fazendo as perguntas que a gente quer fazer. Que é as perguntas tipo, tá, mas de onde tu tirou isso? Porque precisa. É por isso que o Sherlock tem o Watson, é por isso que o Poirot, a cada história tem uma outra pessoa ali, um amigo dele, que fica fazendo essas perguntas para ele. Ou até alguém da polícia, dependendo do caso. E aí eu até queria falar, assim, aproveitando que eu posso falar da Agatha Christie finalmente, que dessa coisa de ter o personagem, né, o homem, o Poirot, que ela também tem outra personagem, uma investigadora mulher, só que ela é muito diferente, porque diferente dele, que é o detetive, e que ele é super respeitado, e que ele sabe que ele é muito bom, a outra investigadora dela, que é a Miss Marple, que é uma velha fofoqueira. Ela, tipo, ela só descobre as coisas porque ela fica ali se intrometendo na vida de todo mundo, e a fama dela é justamente de velha fofoqueira, que fica ali se intrometendo nas coisas. E assim ela descobre. Então, mas vai para outro lado, até porque, né, faz tempo, né, gente? A bicha é velha. Então, é de outra época, então que mulheres não podiam ser assim. E aí isso vem se mantendo muito nas histórias de detetive, de colocar sempre um homem ali fazendo esse trabalho. E só a Shonda poderia fazer isso desse jeito e de colocar a Cordelia Camp como esse personagem super legal e excêntrico e divertido de assistir e ver ela fazendo os esquisitices dela, coisa de que quando ela vai interrogar ela não fala nada, ela fica só olhando. É muito bom, gente. A bicha é maravilhosa. Eu adorei essa personagem. Eu já adorava a atriz por motivo de Orange is the New Black. Sim, esse elenco, inclusive, é um elenco muito bom e um elenco com carinhas ali Muito bom. conhecidas, né? Então tem a Cordelia, Sim, que já fez Orange is the New Black, ela era a personagem Crazy Eyes, então, assim,
é impressionante o que essa atriz faz. Ela é tudo, assim, gente. São personagens muito diferentes. É uma coisa, assim, muito, muito, muito boa, assim, a atuação dela. Tem o Gus, de Breaking Bad, que é quem faz o Abe Winter. Sim. Inclusive, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Não era pra ter sido ele o ator que fez o Abe Winter. Era pra ter sido... Não, originalmente, quem ia fazer esse papel era o ator que faz o Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine. Que é ótimo também. Só que aconteceu uma tragédia, ele faleceu um pouco antes de começarem as gravações. E aí eles tiveram que trocar. E aí eu fico imaginando, fico vendo o papel, fico vendo o personagem. Meu Deus, também ia ficar muito bom esse ator do Capitão Holt nesse papel. Ele é maravilhoso, ele ia ser perfeito. Mas eu gostei do Giancarlo Esposito, né, que era o Gus, fazendo esse papel, porque parece que ele finalmente fez um papel diferente, que não é de Gus. E tem também a atriz de This Is Us, a Beth. Ela também participa dessa série. Então, assim, são muitos rostos conhecidos, assim. Tem até a Lane de Gilmore Girls, ela faz uma participação bem Eu não vi, eu perdi. Eu perdi essa parte. Tu não viu? Meu Deus! É a Lane, ela é uma das funcionárias da casa, ela que fala que tem um momento que eles falam que tinha um penetra na festa. Meu Deus, eu perdi completamente essa parte. Nossa, sei lá o que eu tava fazendo, tava prestando atenção em outra coisa. Tá vendo, gente? Tem diversas coisas, assim, pra gente prestar atenção. Muitas carinhas conhecidas. Ela é muito... Quando ela apareceu, eu falei, meu Deus, a Lane, do nada. E é um personagem muito pequenininho. Acho que é por isso que a gente não percebe, ela realmente aparece. É que tu já viu duas vezes também, né? Aí consegue prestar atenção. Essa foi a primeira vez que eu vi, mas eu com certeza assistiria de novo essa série. Só tem que dar um tempinho, realmente, pra esquecendo algumas coisas e pescando esses detalhes, assim. Mas é incrível, sério, muito boa. Gente, é bem divertido. Eu super recomendo. Queria agradecer a Paula, que foi quem me indicou essa série, quem me recomendou. E nossa, quando eu comentei com a Mari, ela ficou assim, meu Deus, a gente tem que fazer um episódio sobre isso. E foi perfeito. Gente, porque o Neto viu a capa dessa série, ele falou, tua cara esse negócio, né? Tu vai assistir com certeza. Eu falei, vou assistir com certeza. Não tenho a menor dúvida de que eu vou assistir. Tinha cara, tinha jeito, eu vi o trailer. Tinha jeito, tinha tudo. Tava escrito Agatha Christie na tela pra mim. E aí eu pensei, pô, feito pra mim. E aí eu fico feliz... Mas eu fico triste, eu fico feliz que tem gente que consegue fazer histórias à la Agatha Christie que são legais e que pegam muito a essência da coisa, como o Assassinato da Casa Branca e Entre Facas e Segredos, que pegam ali muito a essência, mas fico muito triste que quem adapta a Agatha Christie no cinema não pega a mesma essência. E aí os filmes são todos horrorosos. Mentira, o último é até decente. Mas assim, em geral, os filmes não pegam a mesma essência, a mesma vibe. Eu fico muito triste. Ai, que dó, né, gente? Mas é isso, acho que esse é o nosso episódio mais curtinho, né? Do que a gente tem feito recentemente, porque não demos spoiler, não entramos aqui em detalhes não vai. da série, porque ia perder completamente a graça. Não vamos revelar gente. Nada. Mas se vocês já assistiram, querem comentar com a gente alguns detalhes, podem comentar. Cuidado, não vão dar spoiler nos comentários, pelo amor de Deus, também não vamos estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Poxa, se vocês gostam, né, desse tipo de série e tem outras recomendações nesse mesmo estilo, por favor, gente, nesse mesmo estilo, deixem também nos comentários. Se alguém me recomendar Ryan Murphy, eu vou ficar estressada com vocês. Eu já assisti e toda vez eu me estresso com esse homem. É isso que eu tenho pra dizer. Tem coisas que eu gosto, mas tudo que ele faz... Quer dizer, metade do que ele faz de True Crime é complicado. A outra metade é muito boa. Só que tem uma metade ali que ele se passou. Mas é isso, o episódio fica por aqui. E foi muito legal conseguir assistir essa série. Acho que é uma série muito leve, né? Que a gente consegue assistir com mais facilidade. Então, se vocês têm outras indicações de séries também, assim, não precisa ser só sobre investigação, mas de séries leves, realmente, que a gente assiste com uma facilidade, indiquem aqui, que aí a gente consegue falar de mais séries, né? Sim, ultimamente a gente tá conseguindo, viu, gente? Como os passados episódios foi ótimo. Tá vendo? Deu uma desacelerada. A gente consegue assistir série, olha que lindo. E não precisa ficar assistindo filme toda semana. E a gente consegue assistir as coisas aos poucos, tranquilamente. Foi ótimo. Melhor decisão que a gente tomou. É isso, gente. Até a próxima quarta. Até. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.